Olá, boa noite meus amigos, tudo bom com vocês? Mais uma semaninha acabando e a ideia da semana passada, onde a gente tira dúvidas a respeito das perguntas que os nossos seguidores nos mandaram, foi uma ideia bastante interessante e eu decidi que talvez a gente deva continuar com essa ideia, né? Se você tenha interesse em andrologia ou então em dúvidas a respeito de andrologia, manda flechinha para as pessoas, para os seus conhecidos, as pessoas que possam ter interesse, né, em assistir esse conteúdo, e que é um conteúdo bastante legal. E também eu gostaria de pedir para vocês o favor de curtir esse vídeo, de compartilhar, de fazer com que tudo isso aqui ganhe relevância. Vocês que não são inscritos, ainda que não são nossos seguidores, que não são inscritos no nosso canal, aproveitem para se inscrever também. A gente, com bastante frequência, a gente tem colocado conteúdo com a melhor qualidade possível para poder prestar aí uma ajuda para a sociedade, tentando divulgar essa informação de qualidade que é tão importante no nosso país, um país que tem tanta carência aí de informação de qualidade, de educação. Então, vamos começar, pessoal, não vamos perder muito tempo. A primeira pergunta, encaminhada por um seguidor, foi quais casos um andrologista atende? Bem, na verdade, a andrologia ela não é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Regional de Medicina. Então, a especialidade da andrologia ela não existe. O que existem são urologistas que estudam um pouco mais na sua formação e que se dedicam mais ao tratamento das questões das disfunções sexuais e também das disfunções de infertilidade masculina. E esses urologistas eles são conhecidos popularmente como andrologistas. Atualmente existem alguns serviços, né, onde oferecem uma formação adicional nessa parte da andrologia. Inclusive, a gente aqui no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, a gente está estudando, junto com o pessoal da direção do hospital, a criação de um programa de fellowship em andrologia no nosso serviço, né? Então nós temos um ambulatório de andrologia, um ambulatório de infertilidade masculina, temos também uma rotina cirúrgica dessas cirurgias, né? Então nós estamos estudando fazer o nosso fellowship de andrologia aqui na Universidade Federal do Paraná, lá no Hospital de Clínicas, onde eu trabalho. Enfim, então essa foi a primeira pergunta. Quais os casos que o andrologista atende? Então o andrologista ele vai atender os casos relacionados à infertilidade masculina e a disfunção sexual masculina. Então, os casos onde o casal não está conseguindo ter filho, então nós fazemos uma investigação da parte masculina, observamos se existe alguma causa dessa infertilidade, tentamos de todas as formas otimizar o potencial reprodutivo desse paciente. Hoje em dia fala-se muito em vez de infertilidade, de subfertilidade. Então são aqueles pacientes que têm capacidade fértil, mas que estão tendo dificuldade. Então esses pacientes subférteis, a gente faz um trabalho de investigação, nós fazemos um trabalho de identificação de possíveis alterações e um trabalho da melhoria dessa fertilidade. Então, orientando melhores hábitos de vida, algumas vitaminas, investigando a parte hormonal do paciente, ver se do ponto de vista hormonal existe alguma coisa a ser feita, né? E boa parte das vezes a gente consegue melhorar essa fertilidade. Tratar a varicocele quando está presente, afastar de fatores deletérios, de fatores tóxicos relacionados às vezes ao trabalho do paciente, relacionado às vezes também ao seu dia a dia. Então é mais ou menos isso aí e que um andrologista atende. Da parte da disfunção sexual, então as disfunções eréteis, ejaculação precoce, curvatura peniana, doença de Peyronie, desejo sexual hipoativo, as alterações relacionadas também à produção dos hormônios sexuais, da testosterona, reposição de testosterona
investigação de por que essa testosterona está baixa, e inclusive algumas possibilidades de tratamentos alternativos para subir a testosterona que não seja a simples injeção de testosterona. Então isso são os casos aí, de modo geral, que realização de vasectomia, reversão de vasectomia. Então são vários casos, tudo que se relacionar então à infertilidade, a fertilidade, planejamento familiar e vida sexual do homem são os casos onde o andrologista atende e que vai tentar resolver esses problemas. Segunda pergunta. Parada de maturação dos espermatozoides não obstrutivo. Ainda é possível produzir espermatozoides? Então, a pergunta dessa nossa seguidora é relacionada muito provavelmente a um caso de azoospermia. A azoospermia é uma alteração que leva à infertilidade, onde o homem não possui a presença de espermatozoides no seu ejaculado. Nesses casos, a gente faz uma ampla investigação, uma investigação da questão genética, da questão dos fatores hormonais, alguns exames de imagem que são importantes nesse caso também. E nessa investigação, nosso principal objetivo é saber se essa azoospermia ela é mais provavelmente obstrutiva ou não obstrutiva. Desse caso, para a gente poder propor o tratamento mais adequado. Via de regra, os tratamentos na azoospermia, eles são baseados na fertilização in vitro, com a recuperação de espermatozoides através da técnica de uma tese, que é uma biópsia testicular. Acontece que nessa biópsia testicular não é sempre que nós achamos espermatozoides. Do ponto de vista estatístico, a chance de se achar espermatozoides no modo geral, do modo global, desses pacientes que têm uma azoospermia não obstrutiva, a chance é de mais ou menos 59%. Acontece que os pacientes que a gente não acha os espermatozoides, então eles vão precisar usar espermatozoides de alguma fonte. E geralmente essa fonte é uma fonte de banco de sêmen. Quando a gente fala de banco de sêmen, a maior parte dos pacientes, dos casais, acabam tendo uma certa resistência a essa opção. Mas é a opção que existe quando a gente não acha espermatozoides no testículo. E o que pode ajudar a gente a saber se a nossa chance de achar espermatozoides é maior ou se a nossa chance é menor? Até algum tempo atrás, era rotina se fazer uma biópsia testicular, que a gente chamava de biópsia testicular prognóstica. Essa biópsia testicular, então, a gente fazia uma aberturinha no testículo e tirava um fragmento do tecido testicular e mandava isso para análise. E a gente sabe que a análise desses fragmentos, elas vão dizer para a gente como é que está a produção dos espermatozoides naquele momento, naquele testículo. Então existem alguns padrões de histologia de biópsia. São eles: a histologia normal, a espermatogênese normal, a parada de maturação tardia, a parada de maturação precoce e a síndrome de Sertoli-Only. Então, dependendo do tipo da histologia, a gente sabe que a gente tem mais chance ou menos chance de achar espermatozoides naquele testículo quando a gente vai fazer uma tentativa de recuperação de espermatozoide. Na espermatogênese normal, então, a nossa chance de achar espermatozoides é na ordem de 90%. Então, a gente tem uma chance enorme de achar espermatozoides quando a gente tem um padrão de espermatogênese normal. Em contrapartida, quando nós estamos diante de uma síndrome de Sertoli-Only, a chance de a gente achar espermatozoide nesses testículos, ela beira a chance de 20%. Então, a gente tem muito mais chance de não achar do que achar. E existem os graus intermediários, onde são essas paradas de maturação. Essas paradas de maturação, quando é uma parada tardia, então essas células elas vão até um certo ponto bastante próximo aos espermatozoides, então existe uma chance de cerca de 50%, 60% de achar espermatozoides. Já quando essa parada de maturação é uma parada mais precoce, essa chance ela já diminui, ela vai para em torno dos 30%, 35%. Né? Então essa biópsia prognóstica ela pode dizer para a gente se a chance é maior ou se a chance é menor. Entretanto, essa biópsia
ela não garante de forma absoluta se a gente vai achar o espermatozoide ou não. Tanto que hoje em dia não é uma coisa de rotina que nós usamos no nosso dia a dia fazer essa biópsia na tentativa de dizer para o paciente se a chance é maior ou menor ou se vai achar ou não. Existem casos onde tem uma parada de maturação tardia, onde a gente teoricamente tem uma chance maior de achar, mas que a gente não acha. Então é uma coisa que, não vou dizer que caiu em desuso, mas que a gente tem usado cada vez menos. Então isso que eu tinha que falar para falar a respeito dessa questão da histologia. Terceira pergunta, varicocele causa impotência? Não, varicocele não causa disfunção erétil. A varicocele ela é uma alteração, ela é uma condição que ela nem sempre é uma doença. É uma alteração que nós encontramos em 15% dos homens. 15% de todos os homens têm varicocele. Felizmente, para esses homens, a gente nem sempre precisa operar a varicocele. Então, a varicocele ela é uma alteração onde nós vamos operar em alguns casos onde ela traz algum prejuízo para o homem. E quais são os prejuízos que a varicocele pode trazer? O principal prejuízo e a principal doença a qual a varicocele está ligada é a infertilidade. A varicocele ela guarda uma estreita correlação com a infertilidade. Tanto que ela é muito mais frequente nos homens inférteis do que nos homens férteis. E a segunda alteração que a varicocele pode trazer é uma alteração de dor testicular crônica. Existem alguns pacientes que têm varicocele muito grande e que essa varicocele ela vai originar uma dor testicular que tem característica de ser uma dor testicular no lado que tem a varicocele, logicamente, e é uma dor que é do tipo peso, mais no final do dia, e uma dor que é uma dor como se fosse uma dor cansada, uma dor que ela também tem correlação com atividade física. Então, quando os pacientes fazem uma atividade física, quando ficam muito tempo de pé, quando ficam muito tempo numa posição ortostática, eles podem ter essa dor. Então, esse é o segundo caso que a gente opera a varicocele. Atualmente existem algumas correntes, existem algumas publicações que mostram que muito provavelmente a varicocele também afete a produção de testosterona. O que talvez já fosse até alguma coisa esperada, porque se a varicocele causa uma alteração da função testicular nas células produtoras de espermatozoides, por que ela não causaria também nas células produtoras de testosterona? Então a gente observa hoje em dia que também os pacientes que operam a varicocele, eles geralmente eles acabam melhorando um pouquinho também da questão da produção de testosterona. Deixando claro que a baixa produção de testosterona não é uma indicação de correção de varicocele nos dias atuais. Não sei se daqui a medicina é a ciência de verdades transitórias, Não sei se daqui a algum tempo, daqui a 5 anos, 10 anos, a gente vai estar operando varicocele para tratar o hipogonadismo, então a baixa testosterona, mas até o presente momento, até hoje, dia 4 de fevereiro de 2022, a gente não opera varicocele para tratar testosterona baixa. E muito menos para tratar a disfunção erétil. Então a disfunção erétil ela é uma alteração que afeta a qualidade da ereção dos pacientes, Então é uma disfunção permanente de começar, de manter, de ter uma ereção satisfatória para o intercurso sexual que seja satisfatório, tanto para o homem quanto para parceiro quanto para o parceiro. Então a varicocele não é uma causa de disfunção erétil. Quarta pergunta. Quanto tempo demora para recuperar a testosterona após o uso de esteroides? Excelente pergunta. Meus amigos, meus colegas, meus seguidores, infelizmente nós vivemos numa época que existe uma epidemia de prescrição inadvertida de testosterona. A gente vive numa época onde a testosterona é tratamento para quase absolutamente tudo. Então, cada dia mais eu fico preocupado com as coisas que a gente vê aqui no consultório. Todos os dias, praticamente, eu atendo pacientes
que fizeram uso de esteroides anabolizantes, seja para ganho de massa muscular, seja para várias alternativas, né? Pacientes que às vezes foram orientados, às vezes não foram, que a testosterona de um uso inadvertido, a testosterona de uma forma erroneamente utilizada, ela traz muito mais prejuízo do que benefício. Muito mais. Então, esses pacientes que usam testosterona são de modo inadvertido, logicamente, né? Existem aquelas indicações clássicas onde o paciente tem a disfunção sexual, onde ele tem uma alteração da função muscular, da função cognitiva, do sono, né? Do libido. Tudo isso associado à testosterona baixa, aí sim tem indicação de fazer testosterona. Mas é o que a gente não vê hoje em dia, né? A minoria absoluta dos pacientes que vêm aqui na clínica tomando testosterona, eles precisam usar testosterona. Então, a testosterona, quando ela é usada do modo de uma injeção intramuscular ou então de uma reposição por alguma via parenteral, o organismo vai reconhecer que essa testosterona está vindo de algum lugar. E o nosso organismo, infelizmente, ele foi feito para seguir a lei do menor esforço. O nosso organismo, ele identificando que a testosterona está vindo de algum lugar, ele vai diminuir, ele pode até cessar a produção da própria testosterona. Então, o que vai acontecer? O organismo ele vai ficar dependente do uso da testosterona exógena, né? Então, aí o homem vai ficar dependente do uso da testosterona. E nesse mecanismo de dependência da testosterona, a gente tem uma glândulazinha no metade do nosso cérebro que chama-se hipófise. É nessa glândula onde são feitos os neurotransmissores, onde são feitos os hormônios a partir de informações de neurotransmissores. São feitos os hormônios, os dois hormônios chamados FSH e LH, e esses hormônios eles são muito importantes para a função testicular. Quando o homem usa testosterona do modo inadvertido, ou então às vezes até mesmo do modo com uma indicação clássica, correta, então essa produção do FSH e do LH ela vai baixar bastante. E aí o nosso testículo ele vai entrar num processo de uma diminuição de função, tanto da produção da testosterona quanto da produção dos espermatozoides, né? Acontece que nem sempre quando a gente cessa a administração da testosterona, a nossa glândulazinha começa a reproduzir o FSH e o LH. E então a gente tem aí um dado que mais ou menos de 19 a 20% dos pacientes que fizeram uso crônico de testosterona acima de 2 anos, então esses pacientes eles não vão ter uma recuperação da função testicular. Então eles nunca mais vão produzir testosterona no seu testículo e eles nunca mais vão produzir espermatozoides também, porque esse testículo ele entrou num processo de atrofia, né? Já assim, existe uma parcela no qual a gente suspende a testosterona e a principal medida na recuperação da função testicular após a utilização dos esteroides anabolizantes, a principal medida é suspender o uso. E aí, após a suspensão do uso, pode demorar um tempo, que pode variar de 6 meses até 2 anos, entre a suspensão da testosterona e a possibilidade da retomada da função testicular, tanto para a produção dos espermatozoides quanto para a recuperação da função da produção da testosterona, né? Então, a resposta para esse nosso seguidor, quanto tempo demora para recuperar a testosterona? De 6 meses a 2 anos, nos casos onde a recuperação acontece, né? Então, 20% dos casos, essa recuperação não vai acontecer. Então, fica aí o alerta para que, se você for iniciar o uso da testosterona, que isso seja realmente... Tem uma indicação clínica que diga que você realmente precisa usar essa testosterona. Porque o uso inadvertido da testosterona traz muito mais prejuízo do que risco para esses pacientes. Certo, pessoal? Quinta pergunta já? Ô louco, está passando rápido a nossa live, hein? Qual o tipo de enxerto ideal que deve ser usado para a realização da cirurgia da curvatura peniana? Então, nos casos da curvatura peniana, da doença de Peyronie, dependendo do tipo da curvatura, quando nós temos curvaturas muito acentuadas, acima de 60 graus, acima de 90 graus, ou então quando nós temos pênis de tamanhos, não vou dizer inadequados, mas eu vou dizer de tamanho o qual a gente
uma previsão de tratamento de pós-operatório, a gente vai ter menos do que 12 ou 13 centímetros. Então que a gente acha que se a gente fizer simplesmente uma aplicatura, esse tamanho de pênis ele vai ficar funcionalmente inadequado. Então nós lançamos mão de uma técnica de correção de Peyronie por conta da incisão da placa e da colocação de enxertos. Esses enxertos eles são materiais, biológicos ou não, que tentam substituir, que tentam mimetizar a estrutura da túnica albugínea, que é a túnica do nosso pênis onde acontece a ereção, dentro da qual acontece a ereção. Então, o enxerto que a gente usa, a gente precisa do enxerto que seja um enxerto no qual a gente tenha uma disponibilidade, então que esteja à nossa disposição para a gente poder utilizar, um enxerto que não provoque muita reação inflamatória, porque a reação inflamatória ela vai evoluir com fibrose, pode piorar ainda mais a curvatura, né? A questão de custo no nosso meio também é bastante relevante, né? E a questão de quanto que esse enxerto vai retrair ou não no pós-operatório. Habitualmente, nós temos aí à nossa disposição dois tipos de enxertos. Os enxertos de pericárdio bovino, né? E os enxertos de submucosa de intestino porcino, de intestino de porco. O enxerto que a gente tem mais à disposição é o enxerto de pericárdio bovino. Entretanto, dentro dos enxertos de pericárdio bovino, nós temos dois enxertos. Nós temos os enxertos de pericárdio bovino conservados em glutaraldeído, que é uma substância utilizada para esterilizar esse pericárdio bovino, né? E temos os pericárdios bovinos que são conservados numa substância chamada de polietilenoglicol. Essa substância de polietilenoglicol ela é uma substância que causa uma menor reação da questão da celularidade e da inflamação desse enxerto. Então, essa solução de polietilenoglicol ela vai originar um enxerto de pericárdio bovino, o qual vai ter uma menor retração no pós-operatório, né? Então, dentro dos pericárdios bovinos, todos eles podem ser utilizados. O pericárdio bovino conservado em glutaraldeído é um pericárdio bovino que a gente precisa tomar alguns cuidados no intraoperatório, lavar bem esse enxerto, tirar bem esse glutaraldeído antes de fazer a colocação dentro da cirurgia, com o risco de, se a gente não lavar, a gente vai levar uma reação inflamatória muito grande e possivelmente uma grande retração desse enxerto no pós-operatório, né? E tem o enxerto de polietilenoglicol, onde em teoria esse enxerto ele não sofre nenhum tipo de retração. Acontece que o enxerto de pericárdio bovino conservado em polietilenoglicol, ele é mais ou menos aí, eu vou dizer para vocês, quase que 50 vezes mais caro do que o conservado em glutaraldeído, né? Então a gente tem essa questão da limitação da questão financeira desse pericárdio bovino conservado em polietilenoglicol. Para vocês terem uma ideia, um pericárdio bovino conservado no glutaraldeído, ele é um pericárdio bovino que ele deve estar custando em torno de 250 a 300 reais, né? Já o pericárdio conservado no polietilenoglicol, ele chega a custar de 18 a 20 mil reais o enxerto. Então, é um enxerto que ele acaba sendo melhor, entretanto é um enxerto também que é bem mais caro. E no modo intermediário nós temos o enxerto de Surgisis, que é um enxerto que ele é extraído da submucosa do intestino suíno. Ele é conservado, ele passa por todo um processo, né? E ele é esterilizado e a gente pode utilizar esse enxerto. Esse enxerto é um enxerto que eu acho que ele retrai um pouco menos do que o enxerto do pericárdio bovino, mais inerte do que o pericárdio bovino conservado no glutaraldeído, e ele tem um preço intermediário, ele custa lá em torno de 4.000 a 5.500 reais, né? Então são esses os enxertos que a gente habitualmente usa. Outros tipos de enxertos, né? Pode ser utilizada a própria túnica albugínea, retirada de uma outra parte do pênis. Então você retira a túnica albugínea da região da crura do paciente, do osso, do ossinho da pelve, e aí você pode substituir, pode colocar esse enxerto no local do defeito da placa. Acontece que nesses casos, até essa técnica do próprio enxerto foi uma técnica desenvolvida aqui no Brasil por colegas nossos lá do Rio Grande do Sul, do Dr. Cláudio Teloc, do Dr. Carlos da Roz, né?
são nossos amigos, o Dr. Carlos aí faz parte também da Bens, aí o Dr. Cláudio também, então são nossos colegas lá do Rio Grande do Sul que desenvolveram essa técnica. Os resultados são muito bons, a única limitação é que dependendo da quantidade de enxerto que você precise, às vezes conseguir enxerto do próprio paciente, às vezes é um pouco mais complicado, então a gente tem uma limitação da quantidade de enxerto que a gente vai poder colocar nesse paciente. Então, esses são os tipos de enxertos que a gente pode utilizar na cirurgia da curvatura peniana por doença de Peyronie, quando a doença de Peyronie é uma doença mais importante, com uma curvatura maior e com um tamanho peniano talvez um pouco menor, digamos assim, né? E eu queria também, da semana passada, eu recebi perguntas adicionais aí de alguns seguidores e que eu prometi para eles que eu ia responder essa pergunta na semana seguinte, né? Então, eu acho que todos os seguidores da gente merecem aí o nosso feedback, é para isso que a gente está aqui. E então eu acabei deixando reservado essas duas perguntinhas também que ficaram para trás e que eu queria também responder para esses nossos seguidores, perguntas tão interessantes também. Microtese e biópsia testicular são a mesma coisa? Então aqui a gente volta naquela mesma história da azoospermia não obstrutiva, né? Então nos casos da azoospermia, então a gente vai tentar fazer uma recuperação dos espermatozoides do testículo. A biópsia testicular, ela é uma cirurgia na qual a gente faz uma abertura ou várias aberturas na túnica do testículo para tentar achar espermatozoides, né? Então a gente faz a biópsia clássica, é uma abertura única, onde a gente tira um pouquinho de tecido, né? E aí para mandar isso aí para o embriologista vai dizer para a gente se achou espermatozoide ou não, para poder fazer o tratamento com reprodução assistida. Na evolução da técnica, então foram surgindo diversas outras técnicas operatórias de biópsia testicular, biópsias envolvendo então a incisão de várias localizações do testículo, né? Então, inicialmente, biópsias envolvendo a parte do polo superior, o terço médio, o polo inferior do testículo, depois por quadrantes também, né? Em cada evolução de técnica, todos as pessoas, os pesquisadores, os médicos que foram descrevendo as técnicas, eles sucessivamente foram colocando que as técnicas mais modernas, as técnicas que eles desenvolveram, eram técnicas que de um modo e do outro traziam uma melhor recuperação e um melhor benefício para o paciente. E a técnica mais moderna, digamos assim, de recuperação, a qual a gente acredita que é uma técnica que existe maior chance de recuperação dos espermatozoides, ela chama-se microtese, né? Nessa microtese é feita uma abertura única no testículo e uma exposição de todo o parênquima testicular. E todo o parênquima testicular, a gente examina esse parênquima no microscópio e no microscópio a gente vai ver porções desse parênquima testicular que estão próximas a vasos de nutrição. Especialmente parênquima, então esse tecido, túbulos seminíferos que estejam ingurgitados. Então acredita-se que esses túbulos ingurgitados, observados no microscópio, que estejam nas proximidades dos vasos do interior do testículo, são túbulos que estão um pouco mais ingurgitados justamente por conta de que eles têm uma quantidade maiores espermatozoides dentro. Então, aí, nesse caso, a gente acha esses túbulos ingurgitados, próximos aos vasos, e a gente encaminha esses túbulos para o embriologista, para ele poder ver se ele consegue achar espermatozoides dentro desses túbulos. Então, em teoria, essa microtese ela acaba tendo uma maior chance de recuperação e por conta de que a gente vai, digamos assim, de uma tentativa de ser certeiro, a gente vai nesses túbulos mais ingurgitados e a gente acaba tirando menor quantidade de parênquima testicular e acaba preservando maior quantidade de parênquima. Acontece que para quem já viu uma microdissecção testicular sabe que é uma cirurgia que a gente mexe bastante no testículo, né? Então a gente mexe bastante, a gente expõe todo o testículo, é uma cirurgia que é uma cirurgia, para quem não tem muito contato, visualmente muito mais agressiva que uma biópsia normal, né? Então existem aqueles que defendem a microtese e aqueles que não defendem a microtese. Então aqueles que defendem falam que retira-se uma menor quantidade de tecido e essa menor quantidade de tecido com maior chance de achar espermatozoide. E aqueles que não defendem a microtese falam que é uma cirurgia muito agressiva, que mexe demais, que demora demais,
que desvitaliza mais o testículo, então aumenta mais a desvascularização, que você acaba prejudicando a vascularização desse testículo e que às vezes evolui até para atrofia, né? Então existem aqueles que defendem e aqueles que não defendem. Do ponto de vista estatístico, a gente sabe que parece que uma microtese aumenta em torno de 10 a 15% a chance de achar espermatozoides com relação aí a tese normal ou então um mapeamento testicular, né? Então, quanto aí a microtese, a biópsia, então acho que é mais ou menos isso aí que eu tenho para falar para vocês, né? Então são duas técnicas de recuperação. Parece que a microtese é um pouco melhor, tem quem goste, quem não goste. Sempre quando o paciente vem aqui no consultório, a gente está diante aí de uma decisão se vai fazer microtese, se vai fazer a tese normal, se vai fazer mapeamento, o que vai fazer. Eu coloco todas as opções, e aí qual o paciente resolver fazer, a gente faz. A gente também tem que levar em conta que uma microtese é uma cirurgia que demora mais ou menos umas 2 horas e meia, 3 horas, enquanto uma tese e o mapeamento é uma cirurgia que é bem mais rápida, que vai demorar lá a questão de 45 minutos a 1 hora, né? Então tudo isso você tem que levar em conta. Logicamente, uma microtese ela é uma cirurgia um pouco mais aprimorada, ela tem maior valor agregado, ela demanda de mais tempo de centro cirúrgico, tempo de anestesia, então ela é uma técnica um pouco mais onerosa do que a tese e o mapeamento normal. E a última pergunta, né? Como evitar ou controlar ereções involuntárias no pós-operatório da curvatura congênita? Então, o que acontece? Voltando na questão das curvaturas penianas, né? Então, existem aqueles casos daqueles pacientes, daqueles rapazes, daqueles homens, onde eles têm uma curvatura peniana congênita. Então, o paciente, desde o início das suas atividades sexuais, ele nota que ele tem uma curvatura peniana. Então, o pênis é torto. E torto durante a ereção. Então, o pênis não é torto quando ele não está em ereção e é torto com ereção, né? E aí, nesse caso, então, a gente faz uma cirurgia que a gente faz uma plástica interna desses corpos cavernosos para fazer com que o pênis fique reto e que esse paciente tenha uma maior facilidade ou então que ele não tenha dificuldade para fazer a penetração com a sua parceira ou com o seu parceiro. Acontece que nessa cirurgia é uma cirurgia que a gente mexe bastante na estrutura do pênis, né? Então a gente precisa fazer um desenvolvimento do pênis, a gente precisa soltar o nervo do pênis, então é uma cirurgia invasiva, uma cirurgia trabalhosa, uma cirurgia que demanda de mexer bastante no pênis, né? E a gente tem também que os pacientes, os homens, né, do modo geral, aqueles homens que têm uma saúde vascular dos seus pênis, eles têm um negócio chamado ereções involuntárias, que pode acontecer à noite, de dia, de manhã. Geralmente são ereções que elas são mais frequentes de noite e de manhã. Por quê? Porque de noite a gente está no sono REM, onde a gente não está sob a influência da nossa adrenalina, e aí, sem estar em influência da nossa adrenalina, a gente tem ereções involuntárias. Por quê? Porque o pênis ele é um órgão que, em estado de repouso, ele pode ter a ereção. E essas ereções involuntárias, elas podem causar, então, no pós-operatório da cirurgia, dessa manipulação. Então, o paciente está com o pênis operado, né? E a gente faz um curativo, faz diversos cuidados, né, para não ter uma tensão dos pontos, mas às vezes acontece que com a ereção involuntária ele vai ter essa tensão dos pontos. Isso aí pode ter um pouco de sangramento na ferida operatória, eventualmente fazer alguma equimose, algum hematoma, né? Então o que a gente acaba orientando, na realidade, a primeira coisa, ficar bastante longe de situações que levem a uma ereção, né? Então que evite de eventualmente ver alguns vídeos, né? Evita uma proximidade muito grande com as suas parceiras, com os seus parceiros, né? E eventualmente, quando tem essas ereções involuntárias, a gente orienta então de que a pessoa levante, passe uma água na cara, né? Para tentar dar uma liberada de uma adrenalina, para tentar baixar essa ereção, e fazer compressa gelada ao redor do pênis, e também pegar uma pedrinha de pênis, uma pedrinha de pênis é boa, né? Pegar uma pedrinha de gelo e colocar em cima da glândula, logicamente protegida por uma toalha, alguma coisa assim, para tentar esfriar a glândula, e aí desse modo diminuir essa ereção involuntária, né?
Então é o que a gente acaba orientando. Bom, eu acho que é mais ou menos isso aí que eu tinha para falar na nossa live de hoje de Tira Dúvidas. Eu espero que todos vocês tenham aproveitado, né? E espero também que vocês que tenham dúvidas adicionais, vocês possam deixar aqui embaixo nos comentários, né, as suas dúvidas. Na medida do possível a gente vai tentar responder a todas elas, né? Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês. Uma boa semana. Deixe o seu joinha aqui embaixo, curtam, compartilhem, façam com que esse conteúdo ganhe relevância e para que a gente cada vez mais a gente consiga cumprir a nossa missão, que é prestar um bom atendimento e prestar uma informação, trazer uma informação de qualidade para vocês que nos seguem, que são nossos pacientes, nossos seguidores, colegas médicos que às vezes são urologistas, às vezes não, e que podem se beneficiar bastante desse nosso conteúdo. Apareceu mais uma perguntinha aqui do Albino. O Albino colocou: doutor, a fibrose pode reverter? Pode, mas ela precisa de alguns cuidados para essa reversão. Dependendo do tipo da fibrose, existem alguns trabalhos de fisioterapia, alguns trabalhos de tração. Então, fibrose pode, como ela não pode reverter, e os casos eles precisam ser individualizados. Tá bom, pessoal? Então, um bom restinho de semana a todos, um bom final de semana, fiquem todos bem e nos falamos na semana que vem. Tchau, tchau.